Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Gabriela Chamusca, nutricionista, coordenadora do curso de Nutrição Clínica Ortomolecular. Bom, eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a ortomolecular, falando principalmente da suplementação. Eu sou formada há mais de 20 anos e comecei a atuar nessa área da medicina e nutrição ortomolecular na década de 90, quando a gente começou aqui no Brasil a trabalhar com essa forma diferenciada de entender o indivíduo. Eu lembro nessa época que muitas vezes o nutricionista ele tinha um certo receio em trabalhar com a nutrição ortomolecular por não conhecer e entender todos os mecanismos envolvidos nessa área do tratamento ortomolecular, né? O que é a ortomolecular? Essa palavra ortomolecular, ela significa uma correção molecular. Orto é o correto e molecular da molécula, da célula. Então, o objetivo desse tratamento ortomolecular é que a gente tenha um equilíbrio metabólico químico dentro dessas células, desses tecidos. A partir do quê? De vários desequilíbrios que vão acontecendo dentro das células por uma má alimentação ou até mesmo por fatores externos, como por exemplo a poluição, os xenobióticos, que acarretam alterações fisiológicas, levando ao estresse oxidativo, levando a um processo inflamatório. Então, o principal objetivo do tratamento ortomolecular é fazer com que a gente tenha uma prevenção dessas alterações, prevenindo as doenças, ou até mesmo auxiliando no tratamento dessas doenças. Dentro da ortomolecular, a gente tem várias formas para se buscar e conseguir esse equilíbrio, né? Sem dúvida nenhuma, a base, a busca desse equilíbrio vem a partir da alimentação, onde a gente vai precisar conhecer e selecionar os melhores alimentos que possam fazer esse equilíbrio metabólico. Alimentos, por exemplo, com propriedades funcionais, compostos bioativos, nutracêuticos, que podem auxiliar, então, em todos esses processos de busca pelo equilíbrio. Além disso, muitas vezes se faz necessário a utilização da suplementação nutricional. Por quê? Porque em algumas situações o alimento pode não ser suficiente para atender a essa necessidade nutricional diferenciada por uma patologia, por exemplo, que altera processos fisiológicos e metabólicos. Então hoje eu queria conversar exatamente com vocês sobre a suplementação nutricional. Por quê? A gente percebe que o nutricionista, ele utiliza muito pouco desse recurso adicional na prescrição dietética. E é importante essa avaliação de fato das necessidades nutricionais para que a gente possa avaliar essa necessidade também da suplementação. Nesse contexto, então, da suplementação dentro da ortomolecular, a gente vai precisar ter alguns cuidados. Vamos dar uma olhadinha quais seriam essas questões e esses cuidados que a gente vai precisar observar. Primeiramente, a gente vai ter que determinar, de fato, se a suplementação ela é necessária, né? A partir de uma avaliação nutricional individualizada, onde a gente vai avaliar todas as questões nutricionais relacionadas àquele indivíduo, questões essas objetivas e até mesmo subjetivas, determinando a necessidade dessa suplementação. Temos que avaliar também se podemos fazer essa suplementação. Quando eu comecei a atuar na área da ortomolecular, isso há mais de 20 anos, quase 25 anos atrás, a gente via que o nutricionista tinha muito receio da prática da suplementação por não entender e conhecer até onde ele poderia suplementar. E a gente percebe que até hoje, muitas vezes, o nutricionista ainda não conhece essa legislação, não sabe a quantidade que pode prescrever, como fazer essa prescrição, quem vai precisar dessa suplementação, quais os nutrientes
que eu posso suplementar, quando suplementar, quantidade e os cuidados também que a gente vai ter que ter com essa prática da suplementação dentro da nutrição ortomolecular. Quando a gente pensa também na suplementação, a gente tem uma outra questão importante, que é a avaliação e determinação da melhor forma para se suplementar. O que é de fato a suplementação nutricional? A suplementação nutricional, ela está relacionada a um processo onde existe uma necessidade nutricional diferenciada, ou seja, são indivíduos que por alguma questão metabólica apresentam uma necessidade nutricional diferenciada, aumentada em relação às recomendações nutricionais. Como é que eu posso suplementar esse indivíduo? Esse indivíduo pode ser suplementado não só com um produto ou um suplemento, uma prescrição magistral, mas a gente pode ver aqui diferentes formas para essa suplementação. A gente pode utilizar o próprio alimento como forma de suplemento. O complemento, o suplemento, o medicamento ou até mesmo a prescrição magistral. Então, a gente precisa conhecer todas essas formas que a gente tem para a utilização desse suplemento nutricional para que a gente tenha essa necessidade nutricional adequada e atingida pelo suplemento e pela alimentação. Quando a gente pensa nesta suplementação, é importante então a gente diferenciar a suplementação da complementação. Muitas vezes o nutricionista acha que suplementar significa utilizar um suplemento nutricional. Não obrigatoriamente, a gente viu que a suplementação ela pode também ser feita através do alimento. Só que para isso esse alimento ele precisa ser nutritivo, ele precisa conter todos esses nutrientes que esse indivíduo precisa para o seu desenvolvimento e a sua fisiologia adequadas. A suplementação, ela seria então uma situação de uma necessidade nutricional aumentada, diferente da complementação, que é uma situação onde não existe uma necessidade diferenciada, aumentada, porém o alimento passa a não ser suficiente para atender aquela demanda por alguma questão relacionada a esse indivíduo, como por exemplo uma alergia a leite e derivados, fazendo com que esse indivíduo não possa consumir nenhum alimento desse grupo, podendo precisar então de uma complementação de cálcio na dieta. Por exemplo, um indivíduo vegano que não vai atender a sua demanda nutricional de vitamina B12 e vai precisar de uma complementação de vitamina B12. A suplementação não, é uma situação onde de fato eu tenho uma necessidade nutricional maior, aumentada, imposta, por exemplo, por uma prática esportiva, imposta, por exemplo, por alguma patologia que modifique as necessidades nutricionais desse indivíduo. Cuidado também que muitas vezes se associa a suplementação a um excesso de utilização de um determinado nutriente. Na verdade, a gente não está utilizando em excesso, a gente está sim dando a mais porque existe uma necessidade maior de um nutriente para aquele indivíduo. Se a gente não repõe essa necessidade, esse a mais, esse indivíduo pode vir a ter uma deficiência nutricional, uma carência nutricional. E lógico que o ideal é que a gente não espere, não dependa dessa deficiência, carência nutricional para atender essa necessidade. Lógico que a partir do momento que já existe uma alteração, uma deficiência, uma necessidade diferenciada, a gente vai também precisar suplementar. Por isso a gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação nutricional e nessa determinação dessas necessidades. Porque o parâmetro bioquímico, ele pode não ser única e exclusivamente o fator determinante para isso, uma vez que todas essas alterações metabólicas, bioquímicas, moleculares, elas estão acontecendo dentro da minha célula e não obrigatoriamente uma alteração sanguínea, uma alteração de um exame bioquímico. Eu já preciso entender como esses fatores que modificam e geram um desequilíbrio celular estão interferindo dentro de cada um dos nossos tecidos, nas nossas células, dos nossos sistemas.
Muito bem, para isso então, a gente precisa avaliar essas necessidades nutricionais e entender o quê? Se as recomendações nutricionais são suficientes para atender às necessidades nutricionais e em quais situações. Ou seja, eu vou precisar identificar no meu cliente se a recomendação atende de fato às suas necessidades nutricionais ou não. Todos os fatores que podem interferir naquele indivíduo, fatores relacionados ao seu estilo de vida, à sua alimentação, fatores relacionados aos seus exames bioquímicos, que vão poder interferir aumentando as suas necessidades nutricionais, assim como, por exemplo, também fatores relacionados à prática esportiva. Por que que isso é importante? Nem sempre essas recomendações nutricionais são suficientes para atender de fato a saúde desse indivíduo. Lembrando que a saúde, ela pode não estar diretamente relacionada a uma ausência de deficiência nutricional ou de uma doença. Muitas vezes o indivíduo, mesmo não tendo uma deficiência nutricional evidenciada no exame bioquímico ou uma doença específica, esse indivíduo ele pode estar em desequilíbrio dentro da sua célula. E a ortomolecular vai buscar exatamente esse equilíbrio celular, fazendo com que esse indivíduo não venha a ter uma deficiência ou uma doença relacionada com esses processos de desequilíbrios celulares. Quando a gente pensa nas recomendações, o que a gente observa? Que a determinação dessas recomendações ela é muito pouco efetiva, porque ela só vai levar em consideração o sexo, a idade e o estado fisiológico. E o nutricionista ele precisa de diferentes informações para de fato determinar essa necessidade nutricional. Aspectos metabólicos, patologias associadas à prática esportiva, fatores ambientais e do estilo de vida que podem também modificar essas necessidades nutricionais, levando, por exemplo, à necessidade de uma suplementação nutricional, que é o nosso foco hoje aqui de discussão. Havendo essa necessidade diferenciada, o que a gente vai precisar avaliar também? Se de fato precisamos do suplemento para atender a essa necessidade, ou se a gente vai conseguir, somente a partir do alimento, atingir essas necessidades que estão aumentadas. Isto vai depender, sem dúvida nenhuma, de cada indivíduo, de cada situação, de cada nutriente que precisa ser prescrito. E o profissional que vai fazer essa avaliação é o nutricionista, desde que ele possa entender todos esses processos bioquímicos e metabólicos relacionados a esses equilíbrios ou desequilíbrios nutricionais. Por isso a importância da prática da ortomolecular junto da nutrição. Quando a gente pensa na necessidade ou não da suplementação, geralmente ela não vai ser necessária em indivíduos saudáveis, que tenham uma alimentação balanceada, que forneça todos os nutrientes. A questão é, quem é o indivíduo saudável? O que é ser saudável? Como isso vai ser avaliado e determinado? Será que ser saudável é simplesmente não ter uma doença associada? E todos esses outros fatores que podem promover esses desequilíbrios, como as inflamações, o estresse oxidativo, xenobióticos, ansiedade, depressão, até mesmo uma disbiose. Então, tudo isso deve ser avaliado de forma individualizada para a gente determinar de fato se a suplementação é ou não necessária, se a utilização de um suplemento é ou não necessária, equilibrando sempre essa alimentação e tentando sempre trabalhar com alimentos que possam promover uma integração metabólica e um equilíbrio nutricional para a saúde da minha célula. A gente sabe hoje que muitas vezes as dietas não estão adequadas em nutrientes.
Por quê? Porque muitas vezes os alimentos não estão adequados, eles não trazem esses nutrientes importantes para esses equilíbrios, ou até mesmo tem nutrientes que podem não ser interessantes para alguma situação específica, além de vários fatores do nosso estilo de vida hoje que estão promovendo todos esses desequilíbrios metabólicos, levando então às doenças. Então a terapia ortomolecular, ela vai atuar dentro dessa área, buscando esse equilíbrio a partir então do alimento e, quando necessário, também do suplemento. Mas será que de fato a suplementação vai ser a solução para esses desequilíbrios? Ou, mais uma vez, a alimentação equilibrada e diferenciada pode ser suficiente? Na verdade, a gente não tem a resposta para essa pergunta, porque vai depender, de fato, de cada indivíduo, de cada situação. Em algumas situações, a dieta pode ser sim suficiente, principalmente quando a gente trabalha com essas dietas que vão priorizar esses aspectos nutricionais do alimento, favorecendo esses equilíbrios metabólicos. Mas em algumas situações a gente vai precisar mesmo da suplementação para conseguir e buscar esse equilíbrio. Vamos falar um pouquinho agora de toda a legislação, então, relacionada à prática da suplementação pelo nutricionista, para que a gente possa determinar e avaliar até onde o nutricionista poderia trabalhar dentro da ortomolecular. A lei que regulamenta a profissão do nutricionista, a Lei 8234, publicada em 1991, atribuiu ao nutricionista a prescrição de suplementos nutricionais necessários para essa complementação dietética. Sim, o nutricionista pode fazer essa prescrição de suplementação, de utilização de suplementos nutricionais, complementando a prescrição dietética. Quais são os cuidados para isso? A Resolução 390, publicada em 2006, ou seja, 15 anos depois da lei que regulamentou a profissão do nutricionista, trouxe toda a regulamentação para essa prática da prescrição de suplementos nutricionais. Então, o que a gente tem nessa resolução, pensando no que pode ser prescrito e utilizado pelo nutricionista? O que são os suplementos nutricionais? São as vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos, lipídios, ácidos graxos, carboidratos e fibras que podem ser prescritos pelo nutricionista de forma isolada ou associada. Então aqui a gente tem um dado importante mostrando o que o nutricionista pode então prescrever de suplementos nutricionais. Além destes nutrientes, foi incluído agora em 2016 pelo CFN a prescrição também de compostos bioativos. Então hoje, atualmente, o nutricionista também pode fazer a prescrição de compostos bioativos necessários então para toda essa regulação metabólica, para esse equilíbrio nutricional. Outro fator importante está relacionado às quantidades, né? Até quanto será que o nutricionista pode prescrever? Esse é um ponto que eu sempre gosto de discutir muito nos nossos cursos, nas nossas aulas, porque eu percebo que, embora essas legislações elas sejam bastante antigas, o nutricionista não tem o conhecimento, a informação em relação a essa quantidade de prescrição, né? Muitas vezes o nutricionista trabalha em cima somente das recomendações nutricionais, que aqui no Brasil a gente trabalha com as RDAs, né, das DRIs, que são recomendações americanas, canadenses de consumo de nutrientes, porém essas recomendações, ela pode não ser suficiente de fato para atender a necessidade de alguns indivíduos. E é isso que a gente vai ter que avaliar e entender. Quando existe a necessidade da suplementação, qual é a quantidade que o nutricionista pode prescrever? Vejo muitos nutricionistas trabalhando com os valores referenciais de UL,
que é aquele nível máximo de tolerância também das DRIs, né? Definidos como L, mas que não é a nossa referência aqui no Brasil. Quanto que nós podemos prescrever de vitaminas e minerais? A gente vai ter que seguir toda a regulamentação da Anvisa, que são os níveis máximos de segurança regulamentados pela Anvisa em 1998, definidos como níveis máximos de segurança da Portaria 40, publicada em 1998. Poucos nutricionistas conhecem essa legislação, têm essa informação, que é uma referência principal na nossa área de atuação. Quando é que o nutricionista pode utilizar valores diferentes desses níveis máximos de segurança? Quando é que o nutricionista pode utilizar os valores da UL? Somente quando a gente não tiver a referência da Anvisa. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo, ó. Todos esses nutrientes aqui, nós não temos indicação na Anvisa de níveis máximos de segurança. Portanto, a gente pode utilizar como referência esses valores da UL. Outro ponto importante: quais são as situações que determinam a necessidade de uma prescrição de suplementação nutricional? Lembrando, lógico, que essa necessidade, ela precisa ser diagnosticada pelo nutricionista a partir da avaliação nutricional. Em algumas situações, então, ela poderia ser feita um estado fisiológico específico, como, por exemplo, uma gestante, uma nutriz, uma criança, um idoso que tem necessidades diferenciadas, estados patológicos, ou seja, alguma doença específica que mude as necessidades nutricionais, ou também alterações metabólicas, onde se inclui, por exemplo, a prática esportiva, já que o exercício pode promover alterações metabólicas importantes e significativas, modificando as nossas necessidades nutricionais. Essa prescrição dietética, ela depende então de uma avaliação nutricional sistematizada desse paciente, onde o nutricionista vai considerar critérios objetivos de avaliação e também critérios subjetivos, determinando assim a necessidade ou não da suplementação nutricional. Todos os valores, então, de níveis máximos de utilização de vitaminas e minerais estão regulamentados na Portaria 40, publicada em 13 de janeiro de 1998. Mas só vitaminas e minerais? Sim. A gente só tem atualmente os níveis máximos de segurança determinados para vitaminas e minerais. Não temos ainda definido níveis máximos de segurança para outros nutrientes. Como é que a gente vai trabalhar, então, todos esses outros nutrientes? Avaliando a literatura científica. Então, a gente vai conhecer os estudos científicos que foram feitos, as pesquisas científicas que foram feitas, determinando as quantidades de suplementação para cada uma das situações patológicas ou até mesmo de prática esportiva. Sem dúvida nenhuma, a gente ainda tem uma escassez na literatura científica, dados suficientes de fato para recomendação nutricional em algumas patologias. Mas muitos estudos já foram feitos e servem então de base para essa nossa prescrição e utilização. Lembrando que sempre como exigência do conselho, toda essa formulação, toda a nossa conduta deve estar sempre baseada em evidências científicas, considerando principalmente critérios relacionados à eficácia e segurança para essa suplementação. Bom, aqui a gente tem alguns valores referenciais, então, desses níveis máximos de segurança de consumo de vitaminas e também minerais. O mais importante é que a gente faça um comparativo dessa quantidade
pensando nos níveis máximos da Anvisa e também da UL. Então, o que a gente pode observar, né? Que a gente deve seguir os níveis máximos de segurança da Anvisa e utilizar a UL somente quando não existir um nível máximo de segurança estabelecido pela Anvisa. A gente percebe que esse nível máximo de segurança da Anvisa, ele pode estar abaixo desses valores da UL ou em algumas situações, como o caso aí da niacina e da piridoxina, níveis máximos de segurança superiores ainda ao UL, tá? Então, nessas situações, a gente vai sempre utilizar os níveis máximos de segurança determinados pela Anvisa. Na falta deles, assim como a colina, aí sim o nutricionista pode se basear pelos valores da UL. Isso vale também para a prescrição dos minerais. Vitaminas e minerais, portanto, vamos sempre utilizar os níveis máximos de segurança regulamentados pela portaria 40 da Anvisa, tá? Cuidado, lógico, eu não estou aqui dizendo que esta é a quantidade ideal para a suplementação. Esta seria a quantidade máxima que o nutricionista poderia prescrever. Mas a quantidade ideal, ela vai ser de fato avaliada de forma individualizada a partir então de todos esses desequilíbrios e características do nosso cliente, que é o que a gente vai entender e trabalhar no curso de pós-graduação em nutrição clínica ortomolecular, entendendo como os processos então patológicos podem modificar essas necessidades nutricionais, levando à necessidade de uma suplementação nutricional. Outro cuidado importante colocado pelo Conselho Regional de Nutrição de Brasília é que essa prescrição de suplementos nutricionais só deve ser feita quando de fato indispensável para suprir as nossas necessidades nutricionais, ou melhor, as necessidades nutricionais do nosso cliente. Porém, essa suplementação, ela tem que ter um caráter de suplementação, de complementação desse plano alimentar e não de substituição de uma alimentação saudável e equilibrada. Então, esse suplemento, essa suplementação, ela vai entrar complementando a prescrição dietética em qualquer situação. Lembrando também a importância dos critérios científicos para isso. Então, o nutricionista, ao adotar essa prática, ele tem que estar apto a justificar, monitorar, avaliar essa prescrição, baseando-se sempre em evidências científicas. Quando é então que essa suplementação poderia ser necessária? A gente tem diferentes situações que podem levar a uma necessidade diferenciada, um estado fisiológico, a prática esportiva, alterações metabólicas, um estado patológico, uma doença associada, uma alimentação insuficiente ou até mesmo alguma questão relacionada ao próprio objetivo do nosso cliente. Por isso que o nutricionista vai ser importante nessa avaliação e determinação de todos esses processos, avaliando a necessidade da suplementação em diferentes áreas da nutrição, na saúde, na doença e também na performance. Sem dúvida nenhuma, precisamos determinar essa necessidade da suplementação sem esquecer a importância do alimento nesse contexto como a base da nossa saúde. Bom, minha gente, obrigada. Era isso que eu tinha para conversar aqui, trazer para vocês, né? Para que vocês possam entender melhor como é que vai ser a ideia do nosso curso de nutrição clínica ortomolecular e da importância desse conhecimento de todos esses processos metabólicos, bioquímicos, fisiológicos, de alterações nutricionais que determinam a importância do tratamento ortomolecular associado a todo esse processo, associado a toda essa integração metabólica e equilíbrio nutricional. Obrigada por você estar aqui.
deem uma entrada no nosso site, conheçam os nossos cursos e qualquer dúvida estou aqui à disposição para conversar com vocês. Espero vocês na nossa pós-graduação. Até mais!